Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Pois bem, gente, geralmente como que eu faço essas reflexões? Eu leio, faço a leitura do Evangelho em algum ponto da semana, vou refletindo, escolho um dos pontos mais interessantes da reflexão e trago para vocês. Essa semana, especificamente, a gente teve um imprevisto no nosso encontro semanal via Google Meet. Não conseguimos fazer esse encontro. Então, eu vou expor diversos pontos aqui para vocês. Talvez a reflexão fique um pouco maior, mas eu acho que complementa, pelo menos, o encontro que a gente não teve. Vamos lá, começando pelo começo, né? Jesus e os discípulos estavam caminhando, estavam atravessando a Galileia. Galileia, uma região que era mal vista na época, mas uma região que acolheu muito a Jesus, que ouviu muito a palavra de Deus. E é interessante que Jesus e os discípulos estavam no caminho. Jesus estava ensinando no caminho. O que isso quer dizer? Isso nos remete lá para a parábola do semeador. O semeador vai jogando a semente. Joga a semente, joga a semente, joga a semente. Mas o desfecho dessa semente, se essa semente vai brotar e dar frutos ou não, depende muito do solo onde ela cai. Será que nesse caso deu fruto? A gente vai ver isso muito em breve. Vamos continuar a análise aqui desse trecho. E nesse caminho, Jesus, aqui está frisado, né? Jesus não queria que ninguém soubesse disso. Veja a delicadeza de Jesus. Veja a delicadeza de Deus conosco. Deus atende a todos. Deus ouve a todos. Mas, nos momentos em que Deus está conosco, Ele quer nutrir essa intimidade. Ele quer esse diálogo entre você e Deus. Enquanto Ele está conosco, Ele não quer que ninguém saiba disso. A gente não precisa ficar bradando para os outros aí que a gente é muito forte na nossa oração, que a gente reza tantas vezes por dia, que a gente faz tantos terços, tanto rosário. Enfim, isso é entre você e Deus estará aí contigo, te dando plena atenção, te ouvindo plenamente. E aí a gente vai para o próximo ponto dessa reflexão. Não tenha medo de Deus. Veja só, Deus, no caso aqui, Jesus, estava dizendo abertamente para eles nesse caminho: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Deus estava ali falando diretamente com os discípulos no caminho. Mas os discípulos não entendiam e tinham medo de perguntar. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de falar com Deus. Não tenha medo de se expressar com Deus. Não tenha medo de fazer as suas orações, de agradecer, de pedir e pedir da forma certa. Não é fazer barganha com Deus, certo? Ah, Senhor, se você me der isso, eu te dou aquilo. Não é isso. Peça. Mas agradeça, faça a sua oração. Deus quer te ouvir, não tenha medo. E mais uma coisa, não tenha medo da Bíblia. Às vezes a gente tem um pouco de medo mesmo da Bíblia. A gente olha para esse livro e fala: se eu começar a ler isso aí, eu não vou entender nada. Então eu não vou nem ler. Não é assim. Deus deixou a sua palavra escrita para nós. Deus se comunica conosco pela Bíblia. Ele quer que a gente ouça a palavra dele na nossa vida, mas também pelo que está escrito. Então vá se aventurando aos pouquinhos. Pode ser uma linguagem um pouco difícil,
Pode ser uma leitura que exige um pouco mais de atenção? Sim, pode ser. Mas você nunca vai entender de fato a plenitude do que Jesus deixou para nós e do que Deus escreveu para nós ao longo da história se você não der esse passo de entender o que está escrito ali. Não tenha medo de Deus, não tenha medo da Bíblia. Sabe do que você precisa ter medo? Do seu ego, do seu egocentrismo, do seu orgulho. Por que eu digo isso? Vamos ver o que aconteceu em seguida? Eles não estavam perguntando nada para Jesus, porque estavam com medo de Deus. E aí chegaram a Cafarnaum. Jesus vai e pergunta para eles: o que vocês discutiram pelo caminho? E eles ficaram bem quietinhos. Por que será? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Deus estava à frente deles no caminho, falando que ia morrer, que ia ressuscitar. E eles, preocupados em falar: ai, quem que é o maior? Será que Pedro que é o maior? Será que João que é o maior? Será que Tiago que é o maior? Veja só. E aí não entendem o que Jesus fala. Por quê? Jesus está falando e eles estão com a cabeça em outro lugar, pensando em outra coisa, discutindo ali quem que é o maior, o melhorzinho do grupo, quem que é o melhorzinho do bando. Veja que tragédia isso. E a gente vê ao longo de todos os evangelhos que é constante o não entendimento dos apóstolos dessa coisa da ressurreição. Mesmo depois, mesmo após a morte de Jesus, ainda não entra na cabeça deles isso da ressurreição. Vai levar um tempão até que a ficha caia. Não é por falta de dizer. E não foi por falta de Jesus falar: olha, eu vou morrer, mas eu ressuscitarei. Isso, quiçá, se eu tivesse que escolher um desses pontos todos, é esse que eu ia tratar hoje. Será que a gente está ouvindo o que Deus quer falar para nós? Será que a gente não está no WhatsApp enquanto Jesus está querendo se comunicar? Será que a gente não está com a nossa cabeça lá nas nossas preocupações, no nosso dia a dia, na nossa correria, no estresse? Jesus falando com a gente não ouvindo? Pior ainda, será que em vez de ouvir a Deus, a gente está preocupado em descobrir quem é o maior? Quem que é o maior da minha família, da minha casa? Quem que é o maior do meu trabalho? Será que eu não sou melhor que o fulano lá, que está naquele cargo que eu tanto queria? Quem que é o maior do meu círculo de amigos, das minhas amizades? Será que eu não quero ser sempre o centro das atenções? Quem que é o maior das minhas redes sociais? Será que eu não quero sempre me achar? Enfim, vá pensando nas suas atitudes. Veja, Jesus está o tempo todo tentando falar: ei, meu filho, estou aqui. Ei, meu filho, separei esse tempo para falar especialmente com você. Ouça o que eu estou dizendo. E você lá, ó, no celular aqui. No celularzinho, na correria. Veja, eu não estou falando que isso é fácil, tá? A nossa rotina realmente é atribulada. A gente tem muitas preocupações, mas a gente pode estar reclamando de algumas coisas sem perceber que Deus já está tentando ajudar a gente a resolver esses problemas e a gente não está se permitindo. Pense aí nos seus dramas, pense aí nas suas dificuldades. Será que Deus já não está no seu entorno, na sua frente, te falando como agir e você não está se permitindo escutar? Isso é muito preocupante porque numa rotina, né, num mundo cada vez mais rápido, acelerado, que você tem que fazer 1000 coisas por minuto ali, num corre-corre danado, a gente começa a perder tempo para o espiritual. Deus está à nossa frente, pregando, orando, explicando coisas para nós e a gente aqui atrás, discutindo com quem está ao nosso redor acerca dos nossos problemas. Não faça isso, não caia nesse erro. É fácil? Repito, não é, mas é um esforço diário. Como eu disse no meu ponto anterior, não tenha medo de Deus. Não tenha medo de falar com Deus. Não entendeu? Pergunte. Você pode perguntar numa oração. Você pode perguntar lendo a Bíblia. Não entendeu? Tem o seu pároco. Talvez tenha alguém que você conheça que tem um pouco mais de conhecimento que você. Eu aprendo muito nessas reflexões que eu faço aqui para vocês. Eu também sei muito pouco. Tem pessoas aí que sabem infinitamente mais do que eu. Mas quando eu não sei de algo, eu me pergunto. E eu pergunto a Deus.
Quando eu tenho alguma dúvida com relação ao Evangelho, com relação à Bíblia, eu não vou tirar as coisas da minha cabeça. Eu tenho uma série de livros, eu tenho a própria Bíblia, eu tenho até com o advento da internet pessoas que têm muito conhecimento que podem estar respondendo as coisas lá. Ore, peça pelo seu entendimento da palavra. Peça para que você tenha os ouvidos mais abertos para Deus. Peça para que você tenha o seu foco mais voltado ali em Deus. Senhor, será que você está me mandando mensagens e eu não estou captando? Porque talvez eu esteja preocupado com coisas tão mundanas. Talvez eu esteja preocupado em quem é o maior do meu círculo, enquanto você está aí ensinando várias coisas para mim. E pior, né, gente? E pior que às vezes a gente cai nesses erros e não tem nem a coragem de pedir perdão. Veja só. Quando Jesus pergunta o que eles estavam discutindo pelo caminho, eles ficam calados. Eles ficam calados, eles não respondem Jesus. Eles não falam que estavam ali no tititi de quem que era o maior. Porque sabiam que iam levar uma baita de uma carrascada. Pensem só. Alguma vez que vocês, perante a família de vocês, pai, mãe, enfim, fizeram alguma coisa muito feia, alguma coisa muito errada. Primeiro, se você sabe que você fez algo de muito errado, isso é excelente, porque quer dizer que você tem consciência do seu erro. O pior é quando você faz alguma coisa errada e não acha que é errado. E aí você vai e fica com aquele baita medão de chegar e falar para os seus pais ou para quem quer que seja, porque você sabe da vergonha que isso vai causar neles, porque você sabe do desconforto que isso vai causar neles, ou porque realmente você fica com medo, fala, isso daí não vai dar certo para mim não. Isso é o que os discípulos sentiram aqui. Só que nós sabemos que nós temos um Pai amoroso, um Pai misericordioso. Nós temos que ter essa coragem de ir e pedir perdão na nossa confissão, nas nossas orações. O Pai Celeste, Deus, vai nos perdoar, nós sabemos disso. Se o nosso coração de fato estiver contrito, ou seja, se de fato nós nos arrependermos do ato que a gente cometeu, Deus já nos perdoou. Ele nos perdoa quase que por antecedência. Você chega para se confessar e Deus já está olhando para aquilo e fala, eu vou te perdoar, calma seu coração. Aqui, os discípulos não tiveram essa humildade. Ficaram bem quietinhos, mas Jesus já sabia. Jesus fez essa pergunta esperando talvez uma confissão que não veio, mas ele já sabia do que tinha acontecido. E aí ele fala, se alguém quiser ser o primeiro, ou seja, se você quer saber de fato, se vocês querem saber de fato quem é o maior aí, o primeiro é aquele que se faz último, é aquele que serve a todos. E aí ele puxa uma criança. Por que uma criança? Na época de Jesus, a criança não era, assim, não do ponto de vista pejorativo, mas a criança não era ninguém. Ela ainda não tinha nenhuma serventia social, no sentido de que ela não podia gerar riqueza, ela não podia trabalhar, e a criança do sexo masculino passava pela transição para a vida adulta, ou seja, passava a ter algum valor, entre aspas, do ponto de vista social, a partir dos 13 anos de idade. Então, a criança do sexo masculino fazia 13 anos, se tornava adulta, tinha todo um rito lá, e aí passava a trabalhar, passava a ser visto como homem. Antes disso, a criança não valia muita coisa não, estava ali para servir mesmo, servia quem estava ao redor, servia a família, enfim. E quando era do sexo feminino, muito pior, né? Porque as mulheres não tinham grande valor naquela época, elas tinham que obedecer, assim, cegamente aos homens, ao marido ou ao pai. Então, por que Jesus chama essa criança? Porque a criança era aquela serva de todas. Era aquela que era visto de fato como a menor entre todos. E aí, puxando essa criança, Jesus coloca o menor no meio. Jesus coloca aquele que serve no meio. Coloca aquele pequeno no centro das atenções. Dá a grande atenção àquele que não recebe atenção nenhuma. E diz o seguinte, quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. O que Jesus quer dizer com essa frase? Quem acolher ao pequenino, quem acolher aquele humilde, quem acolher aquele que não tem valor nenhum,
Não estou falando necessariamente dos pobres, a qualquer excluído. Pense no seu círculo, talvez aquela pessoa que fique ali num canto, que não ganha muita atenção, que talvez seja muito sofrida por dentro por causa disso. Talvez este seja a criança do Evangelho. Quem acolhe ao fraco, em qualquer contexto que seja, quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, ou seja, acolhendo o fraco, você acolhe a Jesus. E quando você acolhe a Jesus, é a Deus que você está acolhendo. Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou, a Deus. Então Jesus dá o caminho das pedras aqui para nós, você vê? Jesus veio no caminho jogando as sementes. As sementes não deram fruto, já temos a nossa resposta. Por quê? Porque Jesus queria um momento de intimidade, de oração, de reflexão com os apóstolos. Eles se preocuparam com o próprio ego, não ouviram, ficaram com conversas mesquinhas, querendo ver quem que era o maioral. Jesus ouve isso e depois pergunta: o que vocês ficaram falando? Por que vocês não ouviram nada que eu disse? Os discípulos ficam envergonhados, não querem falar o que aconteceu. Jesus já sabia, porque Deus sabe o que está no nosso coração. Chama uma criança, puxa o menor e fala assim: se você quer saber quem é o maior de todos, o maior é aquele pequeno. O maior é o que se faz menor. O maior é aquele que serve. Então, gente, não tenham medo de Deus. Falem com Deus, orem. Tenham medo do ego. Tenham medo do orgulho. Tenham medo de estar bloqueando a Deus, que está tentando o tempo todo falar com você, e você se perdendo em problemas mesquinhos. Façamos um esforço, gente. Façamos um esforço de oração para ouvir a Deus e não cair nas armadilhas do ego. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.